o que comemos é importante, faz a diferença na nossa saúde mental, emocional, física? Totalmente. Se a gente imaginar que tudo que existe de biológico no seu corpo, até os pelinhos, tudo é construído a partir de duas coisas. Da programação genética que a gente tem. Se não tiver programação genética, não tem construção. Certo. E a partir da matéria-prima que entra no nosso corpo biológico, nossa alimentação. Por que a naturopatia é tão interessante desse ponto de vista? Cada gene nosso, cada célula, imagine o projeto Genoma, que foi um projeto super legal. Eles queriam saber quantas células o ser humano tinha no corpo e quantos genes tinha lá dentro. Por quê? Porque cada gene programa uma ação no nosso corpo. E eles descobriram que o ser humano tem cerca de 30 trilhões de células. E cada célula tem em torno de 20.500 genes. Então, nós temos 20.500 possibilidades de lidar com coisas na nossa vida. Tá. Agora, essa programação genética sem matéria-prima é como um construtor, um pedreiro que não tem pedra, que não tem cimento, que não tem nada. Então, a nutrição, ela permite a gente construir este corpo. E eu sempre digo que Deus é perfeito naquilo que Ele faz. A gente tem mais que se colocar numa condição de entender do que querer descobrir, inventar coisas, né? Que na natureza nós temos a solução para a maior parte dos problemas de saúde que a gente tem. Por exemplo, nós, antes de 1500, 1200, mais ou menos, a gente não tinha cárie no dente. Aí apareceu o açúcar, começou a aparecer a cárie no dente. O que a gente fez? Alterou a natureza. Começou a buscar em excesso uma coisa que deveria ser algo mais simples, que é comer uma fruta ou coisa do gênero. Então, a nutrição, e hoje a nutrição clínica especificamente, ela se vale muito desse processo de entender qual é a sua programação genética, o que está errado e o que está correto dentro desse processo, para que a gente possa corrigir. Exemplo nosso, brasileiro. 92% da população brasileira está com níveis de vitamina D abaixo do mínimo, que são 20 nanogramas. E o que Deus ofereceu para a gente? Sol. Ofereceu para a gente alimentação que tem muita vitamina D. Na natureza, a gente não baixa a nossa vitamina D de 60. Os bichos que têm vitamina D como a gente, eles não baixam de 60. O que a gente vê hoje no mundo? A gente vê as pessoas falando que o sol é um monstro, que a gente fazer suplementação não é necessário, que a alimentação boa é a alimentação que tem açúcar, que tem corante, que tem conservante. Então, a nutrição é a base de tudo. Entendi. E o que a gente percebe hoje na neurociência em relação a isso? Das patologias como depressão, ansiedade, esgotamento nervoso, processos neurodegenerativos. Se a gente observar essas 4 que eu citei agora, se fizer um trabalho psicológico, psiquiátrico, sem fazer o nutricional, você está jogando dinheiro fora. Entendi. Só para esclarecer, porque nós estamos falando com pessoas que conhecem os termos, outros que não. Perfeito. Você me ajudaria só explicar o que é fitoterapia, o que é neurociência, para que a gente possa, a pessoa que está nos acompanhando nesse podcast, ela possa ir formando, porque às vezes a gente vai falar um termo que a pessoa não conhece. Vamos começar pela fitoterapia. O que é fitoterapia para você? A fitoterapia é uma área do conhecimento que estuda tudo que vem de plantas medicinais e de tudo que é vegetal de uma forma geral. Então, um exemplo. Uma pessoa tem uma dor muito grande na articulação. Essa dor é causada geralmente por uma inflamação, por um processo que está degradando aquela cartilagem. Hoje a gente tem na natureza um fitoterápico à base de canela de velho. Canela de velho tem uma história interessante, porque esses dias um rapaz me mandou uma mensagem no Instagram e ele falou, estou com dor na articulação do meu pé. E eu respondi, porque é muita mensagem, 4, 5 mil mensagens por dia, e eu respondi para ele, usa canela de velho. E ele achou que eu estava xingando ele. Minha canela não é velha, nada, não sei o quê. Não, é uma planta. Canela de velho é uma planta. E ela tem uma ação antioxidante que diminui a inflamação, simples assim. Então, a fitoterapia é a área do conhecimento que se utiliza de plantas medicinais para criar o que nós chamaríamos popularmente de remédios, né? Não gosto da palavra remédio, mas é como se fossem remédios. Aí está certo. E você acredita nas plantas? Muito. Inclusive, não, você tem livros, eu sei. Eu estou dizendo, a nossa avó estava certo a história do chazinho. Chazinho! Provoquei! Chazinho! Nós temos, na história da medicina e da nutrição, referências de mais de 5.000 anos. Então, livros
como o Papiro de Ebers no Egito, livros na China Antiga, livros na Grécia Antiga, o próprio Hipócrates, né? Foi considerado o pai da medicina. E todos eles usavam essa base da fitoterapia. Então, pelo menos 3.000 a 5.000 anos de história a gente tem. A farmacologia moderna, que é aquela que usa o elemento químico que não tem na natureza para patentear aquele elemento, para só aquela indústria vender, nós temos menos de um século. Certo. Só que nesse um século, a gente tem um processo de marketing tão grande, tão ferrenho, tão monstruoso, que convenceu as pessoas de que aquilo que a gente usa há 5.000 anos, eu quero crer que é muito mais, não é bom para a gente. Entendi. Então, eu fui muito para a fitoterapia justamente por essa proximidade do corpo humano com aquilo que é natural, a nossa farmácia divina, né? Antes de irmos para a neurociência e explicação, é só explicar. É porque o Dr. César, ele é contra essa ideia do chazinho, porque se diz tudo que é diminutivo é depreciativo, não é? Exatamente. Seria o equivalente a gente falar assim, vou comer uma comidinha, vou ter um sucessozinho, vou comprar o meu carrinho. Eu sempre falo isso para as pessoas, não fala meu carrinho, minha casinha. Você está diminuindo uma coisa que é fruto do teu trabalho, é fruto do teu esforço. Você tem que falar o meu carrão, mesmo que seja um carro simples. É o meu carrão, é a minha casa. E o chá não é diferente, né? As pessoas falam, tem uma plantinha medicinal, tem um chazinho? Não tem. Não tem. Se tivesse, não te dava. Ponto. Que é exatamente para criar esse movimento, né? De respeito às plantas. Neurociência, para que as pessoas comecem a nos entender depois na conversa. A neurociência é uma área que estuda todo o funcionamento do cérebro e tudo que leva esse cérebro a funcionar melhor, inclusive a parte de nutrição. A diferença de uma neurociência para uma neurologia é que o neurologista ele está olhando para a estrutura do cérebro, ele está pensando em termos de cirurgia, de funcionamento daquela área em específico, mas é muito mais voltado para a medicina. Então, a neurologia interessa para quem? Para o médico. A neurociência interessa para quem? Para todo mundo. Para você, para mim, para uma pessoa que nunca foi para a escola e quiser escutar um vídeo sobre neurociência, ele pode, não tem problema nenhum. Nós temos um outro que você também usa muito nas suas exposições, naturopatia, que a palavra já explica, mas só para contextualizarmos nosso ouvinte e telespectador. Patós, lá do grego, significa doença, ou estar doente, né? Inclusive, tem aí uma questão interessantíssima que leva a gente a pensar sobre o amor. Os primeiros filósofos que falavam sobre o amor chamaram o amor de patós também. É estar meio débil, estar meio bobo com alguma coisa. Ferido de amor, né? Era também usado. Sim, e até hoje, o dicionário mais novo que a gente tem de psiquiatria, se a gente for pegar a palavra paixão, ele tem lá assim, um estado de demência temporária. Então é como se eu estivesse meio bobo. Né? Olha aí, gente. E a patologia, então, tem a ver com esse não estar bem. E o naturo vem do natural.